Eu cheguei àquela missa de Natal como quem entra num lugar antigo tentando convencer o próprio corpo a relaxar. A fachada estava iluminada, as pessoas chegavam arrumadas, o cheiro do incenso já escapava pela porta e se misturava ao perfume doce de gente que vinha de casa com pressa e esperança. Eu fui com o meu filho porque ele vinha repetido, desde a semana anterior, que queria ver as luzes do presépio e porque eu já estava cansada de viver como se o mundo fosse uma sequência infinita de portas fechadas. Ele é autista e tem uma sensibilidade sonora que não é frescura, não é manha, não é teatro. É o corpo reagindo como se um som alto fosse uma agressão física. Eu aprendi isso do jeito mais duro, na prática, em supermercado, em ônibus, em fila de posto, em sala de espera, em aniversários, em todo lugar onde as pessoas tratam o barulho como detalhe. Por isso eu planejei tudo com antecedência, como se eu estivesse organizando uma viagem perigosa. Eu levei abafadores de ouvido, um brinquedo sensorial pequeno, água, lenços, e a minha própria postura de vou manter a calma, porque minha calma é a âncora dele. Nos últimos meses, virou assunto em todo canto essa conversa sobre autismo e sobre ambientes mais amigáveis, gente comentando de fones com cancelamento de ruído, de eventos com área silenciosa, de escolas pedindo para evitar som alto em datas comemorativas, e eu confesso que eu me agarrei a essa tendência como quem se agarra a uma fresta de futuro. Não porque trend resolve vida, mas porque quando o tema circula, às vezes alguém pensa duas vezes antes de julgar. Eu queria acreditar que uma igreja na noite de Natal seria justamente o lugar onde ninguém ia se incomodar com uma criança diferente. Quando entramos, a nave estava cheia e a acústica era aquela que faz qualquer sussurro virar eco. O presépio tinha luzes piscando devagar, e meu filho ficou hipnotizado por um instante, os olhos presos naquele brilho, como se o mundo pudesse ser só isso. Uma luz constante, previsível, segura. Eu escolhi um banco lateral, perto do corredor, porque eu sempre preciso de rota de fuga. Eu não gosto de admitir isso, mas é a verdade. Eu entro em qualquer lugar público pensando em como sair rápido se ele entrar em sobrecarga. Ele sentou, passou a mão pelo banco, fez um movimento repetitivo com os dedos, e eu deixei, porque aquele gesto é o jeito dele se regular. Foi aí que eu senti os primeiros olhares. Não foi nada dito em voz alta ainda, foi aquele olhar de canto, aquela cara de reprovação antecipada, como se o corpo dele já fosse um aviso de problema. Eu respirei fundo, abri o folheto da celebração, fingi normalidade, porque eu já sei que muitas pessoas só toleram o diferente se ele ficar invisível. A missa começou, o microfone estalou, e eu vi meu filho piscar mais rápido, como quem já está medido e pacto. Eu encostei minha boca no ouvido dele e lembrei nosso combinado: se ficar ruim, aperta minha mão 2 vezes. Ele apertou uma vez só, leve, como quem diz ainda dá. Eu queria muito que desse. Nos primeiros minutos, eu quase consegui. As leituras foram feitas num tom estável, havia um ritmo, e o que costuma derrubar meu filho não é a fala em si, é o imprevisível, o aumento repentino do volume, o aplauso que explode do nada, o grito de alegria que alguém acha lido, o som que vem sem aviso. A igreja estava quente, e o ventilador no alto fazia um ruído constante que, para algumas pessoas, passa despercebido. Para o meu filho, é como um inseto insistente dentro do ouvido. Mesmo assim, ele estava ali, firme, agarrado à rotina que eu construí para ele, meu braço por cima do ombro dele, o brinquedo sensorial na mão, o olhar no presépio, a respiração guiada pela minha. Eu senti a madeira do banco vibrar com o movimento da igreja, aquele ranger leve, aquele sobe e desce de gente ajoelhando e levantando, e eu tentava manter tudo organizado no corpo dele. Só que o Natal tem esse jeito de empilhar estímulos. As luzes, as músicas, as crianças agitadas, os celulares filmando, a expectativa de emoção. Eu percebi 2 senhoras atrás de nós cochichando e olhando para as mãos do meu filho, que mexiam sem parar. Eu ouvi um pedaço de frase, algo como essas crianças de hoje, e eu senti uma raiva silenciosa, porque é sempre assim, o desconhecimento vira opinião com facilidade. Quando anunciaram o coral, eu já senti meu estômago apertar. Eu amo música, eu respeito a beleza de um coral, mas eu odeio o que o som pode fazer com meu filho. O coral se posicionou, o regente levantou as mãos, e as primeiras notas subiram pelo teto como se a igreja inteira fosse um instrumento. O volume não começou absurdo, mas a acústica amplificava tudo, e a cada nova voz entrando, o som ficava mais cheio, mais denso, mais difícil de prever. Meu filho ficou rígido. Eu vi o pescoço dele tensionar, vi os ombros subirem, vi a mão dele largar o brinquedo e ir direto para os abafadores.
Eu coloquei os abafadores nos ouvidos dele, mas o som já tinha atravessado. As vozes do coral, tão bonitas para quem estava ali buscando emoção, para ele viraram uma parede. E o pior de tudo é que as pessoas não percebem o limite de uma criança autista até o limite virar cena. Eu senti isso antes de acontecer, porque eu já conheço antes. O olhar perdido, a respiração curta, a tentativa de ficar quieto para não chamar atenção, como se ele soubesse que chamar atenção é perigoso. Eu sussurrei: olha para mim, respira, e ele tentou. Tentou de verdade. Só que o coral aumentou, o regente fez um gesto, e o volume subiu mais, como se a emoção precisasse ser grande para ser válida. Foi nesse instante que alguém na fileira da frente virou o rosto e fez uma expressão de incômodo, não com o sol, mas com o meu filho. Eu ouvi um SHHH direcionado a nós, como se ele estivesse fazendo barulho, quando ele ainda estava em silêncio. Esse SHHH doeu mais do que muita ofensa, porque ele já vinha com condenação. Meu filho apertou minha mão 2 vezes, agora com força. Eu pensei em levantar e sair. Mas eu também pensei no presépio, na alegria dele, no pedido dele para estar ali. Eu fiquei. Essa escolha, que parecia pequena, foi o estupim do constrangimento. Por quê? Quando o corpo dele não aguentou mais e ele soltou um som curto, involuntário, como um suspiro alto de dor, o coral parou por um segundo, e o silêncio que veio em seguida foi pior do que qualquer música. Naquele silêncio, eu senti a igreja inteira virar para nós sem precisar virar. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse colocado uma mão no meu peito. Meu filho não gritou de novo, ele só ficou com os olhos cheios d'água e a boca tremendo, tentando segurar algo que eu sei que é maior do que vontade. Ele começou a chorar em silêncio, um choro contido, sem escândalo, como se até o sofrimento dele precisasse pedir licença. E foi aí que a discriminação deixou de ser sutil e virou pública. Uma mulher ao lado, que eu nem tinha notado, puxou o filho dela para mais longe e disse alto, sem vergonha nenhuma, que isso não é lugar para esse tipo de coisa. Eu demorei um segundo para entender que esse tipo de coisa era meu filho. Eu segurei a vontade de responder com agressividade, porque eu aprendi que, se eu levanto a voz, eu viro a mãe descontrolada e o foco sai do que importa. Eu disse, o mais firme possível, que ele é autista e que estava reagindo ao sol, que eu estava cuidando, que eu só precisava de 1 minuto. Ela revirou os olhos. Atrás de mim, alguém murmurou que eu devia ter bom senso e sair para não atrapalhar. Eu senti uma humilhação seca, daquela que não faz barulho, mas corrói. Porque eu estava numa igreja, na noite de Natal, e eu era tratada como inconveniente por pedir o básico, que respeitassem uma criança em sofrimento. Eu vi um funcionário se aproximar, provavelmente chamado por alguém. Ele falou baixo, mas falou com aquela postura de quem veio resolver um problema, e o problema era nós. Ele pediu que eu levasse meu filho para fora até ele se acalmar. A frase parece educada, mas tem uma violência embutida. A ideia de que a calma dele é obrigação minha e que a presença dele é tolerada só se não incomodar ninguém. Eu olhei para o altar, para o coral parado, para as pessoas olhando, e eu tive vontade de sumir. Mas o que me segurou foi o choro silencioso do meu filho. Porque ali estava a prova concreta, escancarada, de que aquilo não era birra e não era falta de limite. Era o corpo dele reagindo a um ambiente que não se importava em ser previsível. Eu tirei um pouco os abafadores para ver se estava machucando, e ele apertou minha mão com desespero, como quem pede não tira, não tira. Eu voltei os abafadores para o lugar e abracei ele, fazendo pressão nos ombros, porque pressão firme ajuda ele a se reorganizar. Eu disse para o funcionário que eu ia sair sim, mas que eu queria sair com dignidade, sem ser expulsa. Eu pedi apenas um corredor livre, porque meu filho não consegue atravessar multidão quando está em sobrecarga. Foi nesse momento que alguém, mais jovem, levantou do banco e disse em voz alta que ia abrir espaço. Outra pessoa repetiu. O funcionário, talvez percebendo que a situação estava ficando visível demais, ficou parado, sem insistir. Eu me levantei com meu filho grudado em mim, e, enquanto eu caminhava, eu ouvi comentários do tipo se é assim, não traz, e eu senti vontade de chorar junto. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi uma mulher dizer para outra, ele não tá fazendo, ele tá sofrendo. Essa frase simples foi a primeira rachadura no muro do julgamento. A prova estava ali, e ela começava a afetar as pessoas. Do lado de fora, o ar estava mais frio e a luz da rua parecia menos agressiva do que a luz quente da igreja. Eu encostei meu filho na parede lateral, longe da porta,
e fiquei fazendo com ele o nosso ritual de retorno. Respira comigo, olha para minha mão, aperta o brinquedo, conta até 5. Ele chorava baixo, sem soluço, como se o corpo ainda estivesse tentando não incomodar. Eu olhei para a porta e vi gente saindo para olhar, curiosa, e eu senti uma vergonha que não era minha. Eu não devia sentir vergonha por proteger meu filho, mas eu senti, porque o olhar social faz isso. Ele tenta te convencer de que você sempre está devendo explicação. O coral, lá dentro, recomeçou com o volume mais baixo. Eu percebi isso porque o som atravessava a parede de outro jeito, menos esmagador. Não foi acaso, alguém ajustou. E essa mudança começou a puxar a reviravolta. A mulher jovem que tinha aberto espaço veio até mim e perguntou, com cuidado, se eu precisava de água. Eu aceitei. Ela me disse que via muita coisa sobre autismo nas redes, sobre sensibilidade sonora, sobre como ambientes podem ser adaptados com pequenas mudanças, e que ela nunca tinha visto isso tão de perto. Não foi um discurso bonito, foi uma confissão simples, eu não tinha noção. Atrás dela, um senhor de idade se aproximou e pediu desculpa por ter olhado feio. Ele disse que achou que era malcriação, mas que viu o menino chorar sem fazer barulho e aquilo mexeu com ele, porque o neto dele também não aguenta som de fogos e eles nunca tinham ligado isso a nada. Eu ouvi aquilo e pensei no quanto a ignorância é confortável, até o momento em que a realidade encosta na sua pele. Eu ainda estava com raiva, mas eu não estava ali para ensinar o mundo inteiro. Eu estava ali para salvar meu filho do colapso. Só que, enquanto eu cuidava dele, as pessoas começaram a se mover por conta própria. O funcionário da igreja voltou, agora com outro tom, e disse que o padre tinha pedido para ajustarem o microfone e o coral para não ficar tão alto, e perguntou se eu gostaria de voltar e ficar mais perto da saída, numa área lateral. Eu quase ri de nervoso, porque eu sabia que essa oferta só existia porque a situação tinha sido exposta, porque a igreja inteira tinha parado, porque o silêncio tinha incomodado. Mas eu também percebi que, naquele contexto, a mudança de postura era importante. Eu disse que eu voltaria se meu filho quisesse, e eu perguntei para ele, baixinho, se ele queria ver o presépio mais um pouco. Ele não respondeu com palavras, ele encostou a testa no meu ombro e fez um movimento de sim com o corpo, aquele jeito dele de concordar quando ainda está reorganizando o mundo. Nós voltamos devagar, e eu reparei que, agora, as pessoas olhavam diferente. Não todo mundo. Não com perfeição, mas com menos julgamento aberto. O banco lateral estava livre, como se alguém tivesse combinado, e o volume, de fato, estava mais baixo. O coral cantava de forma mais contida, e, pela primeira vez na noite, meu filho ficou sentado sem tremer. A reviravolta social não foi uma multidão aplaudindo, foi algo mais realista e mais raro, foi o ambiente se ajustando um pouco, e algumas pessoas reconhecendo, em silêncio, que o erro não era o meu filho existir. Eu vi a mesma mulher que tinha dito não é lugar para isso evitar meu olhar, desconfortável. Eu vi outra pessoa fazer sinal para ela ficar quieta quando ela tentou comentar. Eu senti, pela primeira vez, que eu não estava sozinha. E isso, numa noite de Natal, valeu mais do que qualquer frase bonita. Quando a missa terminou, eu não saí correndo. Eu esperei a multidão diminuir, porque multidão é outro gatilho para o meu filho, e eu fiquei alguns minutos em silêncio olhando o presépio com ele. Ele apontou para uma luz específica e fez um som baixinho, como se dissesse aquela, e eu entendi que ele estava voltando para o eixo. Eu ainda estava com o corpo em alerta, como se qualquer ruído pudesse derrubar tudo de novo, mas eu também estava tomada por uma exaustão funda, aquela exaustão de quem precisa se justificar para existir em público. Na saída, algumas pessoas vieram falar comigo, não com pena, mas com uma curiosidade respeitosa, e isso é raro. Uma senhora disse que o sobrinho dela é autista e que ela sempre achou que era falta de limite, até ver meu filho reagir ao som como quem sente dor. Um rapaz disse que nunca tinha pensado no eco de uma igreja como um problema real, e que ia sugerir para o grupo de jovens que, em eventos, avisassem antes de aumentar volume, porque o aviso já ajuda muito quem precisa de previsibilidade. Eu ouvi tudo isso com uma mistura de alívio e cansaço, porque eu sei que o mundo não muda de um dia para o outro, mas eu também sei que pequenas mudanças começam quando alguém é forçado a enxergar. Eu não romantizo aquela noite. Meu filho não curou ninguém, ele não ensinou uma lição de filme, ele só existiu, sentiu dor, tentou se controlar, e isso foi suficiente para expor o quanto o julgamento rápido é cruel. O que comoveu as pessoas não foi um ato heróico, foi o choro silencioso dele, a tentativa dele de não perturbar,
mesmo estando sobrecarregado. Isso é o que mais me parte. A criança já faz esforço demais para caber num mundo que não quer ajustar o volume. Quando entramos no carro, ele encostou a cabeça no vidro e perguntou, com a voz fraca, se o coral ia cantar baixinho sempre. Eu respondi que eu ia tentar garantir que, sempre que possível, sim, e eu percebi que, no fundo, é isso. Não é pedir privilégio, é pedir possibilidade. É pedir que a vida não seja uma armadilha sonora. Eu cheguei em casa, tirei os abafadores, dei água, e ele foi dormir rápido, como quem desliga depois de gastar tudo. Eu fiquei na sala por mais tempo, olhando para as minhas mãos, lembrando dos olhares, do SHHH injusto, do funcionário me tratando como problema, e lembrando também das pessoas que abriram o espaço, que ofereceram água, que ajustaram o volume. Eu não guardo gratidão por migalha, eu guardo memória para não enlouquecer. Porque, quando a gente vive isso, a pior parte não é só a crise do nosso filho, é a certeza de que, além de cuidar, ainda precisamos enfrentar a opinião de quem não sabe nada. Se você leu até aqui, eu quero te pedir uma coisa direta. Comenta o que essa história te fez sentir. Se inscreve no canal Ecos do Autismo e compartilha com alguém que ainda acha que sensibilidade sonora é exagero. Quanto mais gente entender que respeito é ajuste simples e não favor, menos mães vão sair chorando de lugares onde só queriam passar uma noite comum com seus filhos.